Olá, aqui é a Keila e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os componentes adaptativos, os Adaptive Components, que a gente utiliza para realizar formas orgânicas dentro do Revit, inclusive com o auxílio do Dynamo em alguns casos. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Primeiro, o que é um componente adaptativo? A maioria do conteúdo e dos print screens que eu estou mostrando aqui é do próprio site da Autodesk, o knowledgeautodesk.com, e segundo eles, os componentes adaptativos se adaptam ao painel de parede cortina como uma base padronizada, como se fosse num sistema cortina a gente colocar um componente que se adapta a ele, e inclusive obedecendo às restrições que o próprio usuário projetista pode definir. Esses componentes adaptativos, eles podem ser usados em sistemas repetitivos gerados pela ordenação de componentes múltiplos com o desenho restrito ao que foi definido pelo projetista. Esses pontos adaptativos que são usados por esses componentes adaptativos são os pontos de referência utilizados ao projetar um componente adaptativo no ambiente de projeto conceitual, e esses pontos adaptativos eles podem ser usados para a colocação de componentes ou também como manipuladores de forma. Se os pontos adaptativos forem utilizados para a colocação, eles são numerados na ordem que eles são clicados. Daí a gente tem esse esquemático aqui dessa forma orgânica, em que possivelmente depois será criada uma massa de uma casca, de uma cobertura, e através dela existe uma estrutura como se fosse um sistema treliçado, em que ele vai começar a partir desse primeiro arco, o primeiro clique, daí vai chegar naquele segundo arco através do segundo clique, vai partir para o terceiro clique naquele outro arco e por fim vai fechar aquele arco ali no quarto e último clique. Então a gente vai estar inserindo sempre os componentes adaptativos através de seus pontos na ordem em que eles são clicados. E a gente pode criar um ponto adaptativo modelando com base em um modelo genérico métrico adaptativo, ou então na hora de começar a criar uma nova família, se você tiver com a biblioteca em inglês, é o Metric Generic Model Adaptive, para criar os pontos adaptivos e conectar eles com linhas. Primeiro a gente pode colocar os pontos de referência, onde os pontos adaptativos são necessários. Esses pontos podem ser livres, hospedados ou podem ser de direção. Daí na sequência, depois de a gente pontuar os pontinhos, a gente pode selecionar eles e modificar eles ali no painel de componente adaptativo, ou seja, tornar ele um ponto adaptativo. E dessa forma, em vez de ele ser somente um ponto guia de modelagem, que inclusive sumiria na hora de a gente criar uma geometria com base nele, mesmo que a gente crie uma geometria, neste caso ele vai continuar a existir um ponto ali para guiar a modelagem depois. Para que essa numeração, esses pontos guia, eles aconteçam, é necessário tornar eles adaptativos. Então, para reverter, inclusive depois, vai que eu criei um pontinho sem querer, daí neste caso, para reverter o ponto adaptativo de volta para como ele era antes, um ponto mais simplesinho, é só selecionar ele e clicar de novo no botão de tornar ele adaptativo. Ele liga a possibilidade de ele ser adaptativo, ou se apertar ali de novo, ele desliga essa possibilidade também. A orientação do ponto adaptativo é importante também. A gente pode especificar ele na vertical. A orientação sempre vai afetar a família quando ela foi inserida dentro de outro componente ou dentro de um ambiente de projeto. E para mexer nessas propriedades dele, é só mexer em propriedades mesmo, na janelinha de propriedades, na seção do componente adaptativo e especificar a orientação. A orientação, dependendo da versão ou da tradução, talvez ele mude um pouquinho a forma como está escrito, mas tem três possibilidades que seria global. O global obedece às coordenadas do projeto ou da família, o x, y, z da modelagem dela, em que o sistema de coordenada do ambiente em que uma instância de família adaptativa é colocada é obedecida, seja o XYZ da própria edição de família, se foi colocada uma família dentro de outra família, ou se ela foi colocada dentro do projeto, as coordenadas dali do projeto mesmo vai ser aquilo que ele vai obedecer. Tem também a orientação do ponto hospedeiro, em que o sistema de coordenada de um elemento na qual o ponto adaptativo é colocado é observado, e não é necessário que o ponto adaptativo seja necessariamente hospedado. E tem também a instância
a instância que o sistema de coordenada de uma instância de família adaptativa é obedecida. Então, a orientação, basicamente, se não deu certo em um, você troca a orientação ali, que funcionaria. Da mesma forma que a gente pode tornar adaptativo com o botãozinho lá em cima, em propriedades também, a gente pode alternar como referência, ou como adaptativo, ou um manipulador de forma de modo adaptativo, mas não um ponto guia. É só, por exemplo, quando você puxa aquele nozinho da spline, ou por exemplo um duto flexível, um tubo flexível, daí você puxa o nozinho de controle e a curva ela se deforma um pouquinho mais. Então isso aí seria uma manipulação de forma, não necessariamente seria do próprio esqueleto que compõe ele, você pegar e mexer a juntinha dele. Então é um pouquinho diferente, mas a gente vai estar vendo depois na sequência como que seria ele funcionando. Tem também essa tabela que é da própria Knowledge Autodesk em relação ao comportamento hospedeiro, global ou instância. E a gente tem também o ponto de manipulação. A manipulação, quando a gente troca o ponto, em vez de ele ser meramente somente um ponto guia adaptativo, ele se torna um manipulador, aquilo lá que deforma uma curva, por exemplo, manipulando a curva. Então esse ponto de manipulação, ele pode ser configurado ali em propriedades, e isso significa que o ponto ele não vai ser usado durante a colocação, mas ele vai estar lá disponível para ser movido após o componente ser inserido. Tem alguns elementos, tanto em desenhos do tipo CAD, como também desenhos que não são vetoriais, como aqueles que podem ser feitos, por exemplo, no software de edição de imagem, por exemplo, o próprio Photoshop. Neste caso, você às vezes tem algumas curvas que elas têm um desenho um pouco mais caótico. Ela tem um ponto que é dela mesma, que participa da curva, e tem alguns manipuladores, alguns controles que não estão na curva, mas que você poderia puxar para deformar um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, ali determinada curva. Então esse seria um ponto de manipulação, e quando a gente faz componentes adaptativos, eles existem também. Então a gente pode selecionar esse ponto de manipulação, transformando um ponto adaptativo para que ele se torne um adaptativo de manipulador de forma. E em propriedades, na seção de componente adaptativo, a gente pode selecionar o ponto manipulador de forma adaptativo. É só trocar o jeito como o ponto se comporta ali em propriedades. E para restringir a movimentação dele em determinada direção, referência, a gente pode deixar ele restringido ali para nenhum ou para alguma outra referência determinada. E uma vez carregado no ambiente do projeto, o manipulador de forma, ele vai então modificar o componente. Para colocar um componente adaptativo, a gente tem que inserir ele dentro de um outro componente adaptativo, ou em uma massa conceitual, ou nos painéis cortinas, ou em massas no local, ou no ambiente do projeto. A gente pode projetar uma nova família adaptativa de modelo genérico utilizando pontos adaptativos como referência, e então carregar o componente adaptativo em um componente de desenho dentro de uma massa, ou dentro de um projeto. Lembrando que a sequência dos cliques, por exemplo, esse sistema treliçado que estava sendo mostrado ali, ele tem essa sequência, que ele clica no primeiro ponto, do segundo ponto, o terceiro ponto e ali o quarto ponto para formar esse arco treliçado. E quando a gente coloca um componente adaptativo, a gente na sequência, continuando, a gente vai colocar no projeto, inserir o componente, daí coloca ele no projeto e arrasta a família para a área de desenho. A gente tem então aqui uma edição de um componente adaptativo aqui, pode ser também talvez um estudo de massas, em que foi feita essas linhas guias, através do qual está sendo clicado nesse GIF animado, ali a sequência da treliça, né? 1, 2, 3, 4 cliques, daí começa ali de novo, o primeiro clique, o segundo clique, o terceiro clique e ali o quarto clique. A gente insere os pontos adaptativos no modelo dentro desse projeto conceitual. E nesse exemplo, cada ponto é colocado em um trilho diferente. E a ordem da colocação dos pontos é importante. Se você invertesse, ele provavelmente ficaria ali trocado, torcido, e ficaria com a forma estranha na hora de consolidar essa geometria. Na sequência, a gente poderia continuar inserindo essas múltiplas interações no modelo conforme seja necessário, e para ordenar manualmente o modelo, a gente pode selecionar cada um deles, segurar o Ctrl e clicar para inserir mais instâncias adicionais. A gente pode ajustar ou modificar o componente adaptativo e também recarregar ele.
tem essa divisão da geometria e também a repetição de componente que a gente pode realizar e repetir essa instância associativa com a inserção de diversas instâncias do mesmo elemento e uma série finita, uma série que ela tem começo e tem fim. Esses componentes são construídos pela repetição de elementos individuais, tanto em 2D como em 3D, enquanto mantém as propriedades paramétricas e associativas. Então a gente vai ver depois que dá até para fazer um array que é específico para esse sistema adaptativo e que funcionaria também inclusive para repetir, seja aqui esse gradil na vertical ou até mesmo em formas mais orgânicas, em que houvessem mais do que somente 2 pontinhos formando uma reta. Então a gente poderia ver arcos sendo formados, inclusive com base nesse perfil que acompanha um determinado caminho, que inclusive justamente, né, a gente consegue determinar. E dessa forma, para repetir os componentes adaptativos, a gente pode inserir e repetir as instâncias do componente ao longo dos nós, primeiro carregando esse componente para dentro de um projeto ou dentro de uma instância de modelagem de outro adaptativo ou de uma massa determinada. Então a gente pode criar, por exemplo, um painel modelo ou então um painel de parede cortina e inclusive a gente poderia na sequência carregar um componente, selecionar esse componente adaptativo no seletor de tipo e também arrastar esse componente adaptativo a partir do navegador de projeto para a área de desenho. O componente, ele é exibido sobre o cursor, a gente pode colocar em um nó, clicando, né, nesse nozinho, e se a gente estiver colocando ele em uma superfície dividida, a gente primeiro se assegura que os nós tenham sido ativados na caixa de diálogo de representação da superfície. A gente pode modificar o modelo genérico desse perfil e inclusive pedir para repetir. Num sistema cortina, eu recomendaria, depois de você terminar de fazer o componente adaptativo, muda a categoria dele para painel de parede cortina, que daí ele vai se aderir a um sistema cortina como se fosse o painel, a estruturinha dele. Então seria aqui para a gente repetir o componente adaptativo. Depois de a gente ter ele inserido dentro do ambiente em que ele vai ser colocado, a gente pode primeiro inserir uma guia, fazer um primeiro desenho guia, e depois, na sequência, para repetir ele em cada nó, a gente pode usar um array repetidor. Inclusive, se necessário, por exemplo, eu fiz esse desenho e eu não queria mais ele, queria que voltasse a ter somente o original, a gente pode fazer o mesmo processo para remover o repetidor. Daí seria na aba modificar. No painel do repetidor a gente pode remover o repetidor, tem o botão da array, no botão da array do matriz ele vai fazer o repetidor, e tem um botão, se já tiver repetido, tem um botão de remover o repetidor também. Fica ali na ribbon, na faixa de botõezinhos, na aba de modificar. E dessa forma a gente pode remover o grupo de repetidores e deixar essas várias instâncias do componente adaptativo, do Adaptive Component, naquele determinado local. A gente tem aqui um exemplo em que a gente poderia fazer um Adaptive Component, um componente adaptativo em português, em que ele pode fazer, por exemplo, aqui com 3 pontos, ele indo retinho, ou ele indo aqui arqueado. E, inclusive, em vez de 3 pontos, se eu tivesse mais pontos, né, 10 pontos, que ele andasse aqui de forma sinuosa, ou que ele fosse ali de forma reta. E inclusive com material que eu posso atribuir e na sequência colocar num determinado local. Tem aqui a leitura recomendada, que você poderia se aprofundar um pouquinho mais. Se você precisar relembrar do básico de massas também, você pode estar vendo este link aqui de baixo, que tem uma playlist sobre o mais basiquinho que envolve ali os estudos de massa. Para aprender a modelar com massas, você pode usar esse link, e para ver diretamente ali no Knowledge Autodesk Network, você pode estar vendo aqui neste QR Code ou neste link encurtado para aprender um pouquinho mais. E eu vou estar mostrando aqui brevemente o que a gente pode fazer com esses componentes adaptativos. Deixa eu só mostrar aqui desde o começo. A gente pode aqui na massa e terreno, se eu pegar e não mostrar a forma, repara que eu tenho aquele perfil de 10 pontos aqui inserido, e que eu poderia pegar e fazer ele repetir através desse estudo de massas, que ele foi feito com vários arcos. Pode ser feita uma cobertura mais na horizontal, como se fosse uma casca que envolve e cobre um determinado local, por exemplo, esse pergolado que ele segue de forma orgânica, mas ele poderia ser feito em forma de torre também, e igual esse
essa curva que ela segue, na verdade, um eixo, rotacionando ao redor desse eixo. A gente pode, inclusive, fazer painel que não é exatamente quadradinho, a gente poderia fazer triangulares ou losango, que seria este formato aqui, que também o pessoal chama de rhomboide. E, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui rapidamente. Depois, no próximo vídeo, a gente pode estar vendo como criar este perfil e como replicar ele. Mas essa última partezinha, por exemplo, eu peguei esse perfil. Aliás, eu vou pegar a massa no local, vou deixar ela visível então. Eu tô trabalhando, aliás, no Revit 2022. E aqui eu vou pegar esse estudo de massas que eu já tinha criado e vou aqui editar no local. Ao editar no local, eu posso pegar esse componente adaptativo que eu já cliquei para colocar aqui. Eu fiz esse primeiro, ele começa aqui no 1, 2, 3, o 4, o 5, 6, 7, 8. Eu fui clicando exatamente dessa forma. Se eu for criar um semelhante a ele, por exemplo, eu poderia... Opa, não é este rhomboide, não é este daqui. Eu poderia sair clicando ele aqui, o 1. Daí eu vou aqui colocar no nozinho, aqui o 2. Na sequência vai ser aqui o 3, o 4, o 5. Onde é que eu parei aqui? O 5. Meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser o 6. Aqui vai ser o 7, 8, 9. E aqui vai ser o 10, por exemplo. Esse aqui ficou bem grande, né? Diga-se de passagem. Eu poderia pegar e mexer aqui em propriedades. Aqui ele tá com 80 centímetros por 75 centímetros, tá bem grande. Se eu quisesse deixar ele mais rasinho, por exemplo, 2 centímetros, 20 milímetros, e se bem que aqui 750 tava bacana, hein? Talvez 20 aqui, nesse outro sentido. Daí ele ficaria aqui acompanhando esse local que eu cliquei. E se eu quisesse, com base nesse elemento, isso aqui eu fiz bem mais pequenininho, né? Eu fiz aqui de 150 por 100, ou seja, 15 centímetros por 10 centímetros. Se aquele que eu quisesse repetir, eu selecionar ele e pedir aqui para fazer uma repetição, repara que ele já automaticamente vai cobrir esse sistema de massas que eu tinha aqui. Eu vou agora pegar esse sisteminha aqui que eu posso também, inclusive, remover o repetidor. E se eu quiser aqui deletar, né, vou deletar, ok? E quisesse fazer a repetição com base nesse daqui, que é o que estava aplicado antes. Eu posso selecionar ele, novamente, eu vou fazer aqui um repetidor, uma repetição, que está aqui no botão onde ficaria o matriz, o array. E vou selecionar ele vai rodar, processar, deixa ele rodar, tá aqui pronto. Se eu quiser pegar e concluir, ele já conclui e eu posso aqui concluir. Eu posso ter sistemas que não são exatamente igual esse daqui, que é um sistema quadriculado, esse sistema de massa, mas eu poderia ter um sistema curvo também, que ele tem um formato um pouquinho diferente. Eu vou dar ok aqui, não tem problema. Esse sistema de massa, em vez de eu fazer ele de forma... Esse painel, em vez de fazer ele retangular, eu peguei e deixei ele em forma triangular. E em forma triangular, eu posso... Só não vai dar para fazer repetidor aqui, mas eu poderia pegar e desenhar um componente que ele se adere a esses nozinhos também. Por exemplo, se eu quisesse pegar e fazer aqui, para cá, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 e aqui vou fazer o 10º, ok. Aqui eu acabei fazendo esse maiorzão, mas eu poderia mexer no tamanho dele, por exemplo, fazer igual eu estava fazendo aquele outro lá. Se eu quiser pegar e aderir ele, copiar ele para esses outros pontos, eu poderia. Se eu quiser fazer um painel que ele já tem um determinado formato, entrar neste lugar, daí eu poderia também. Esse aqui eu vou remover o repetidor, que daí eu consigo fazer aqui 75,2 igual estava aquele lá. Repetir. Ele fala que não dá para fazer, porque esse formato ele teria, na verdade, não somente nessa direção, teria dessa outra, e teria a possibilidade de fazer aqui na horizontal também. Aqui ele não consegue, porque só tem um componente nesse repetidor, mas após eu concluir, por fim eu poderia esconder essa massa. Eu vou aqui na massa e terreno, vou ocultar. Aqui eu tenho, então, esse formato que ele já está acontecendo no 3D. A massa de suporte eu posso pegar e ocultar ela. E aqui na planta, só curiosidade, para ficar mais fácil de desenhar aqui na planta, eu prefiro usar plano de referência mesmo, tanto para fazer o formato em torre, como também aqui nesse local em que foi feito essa arcada sobre esse caminho. Então,
Aqui a gente tá vendo só o conteúdo mais introdutório na parte de componentes adaptativos. A gente vai continuar na sequência um pouquinho mais desse conteúdo. Espero que você tenha curtido, mas nos vemos na próxima então.